Olá pessoal, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa live nesse dia 1º de abril. E vamos começar já falando do nosso assunto, como vocês puderam ver, já deixei anunciado um pouco mais cedo, sobre relacionamentos, que é uma área onde muitas pessoas têm problemas, têm desafios e muitas vezes não sabem como lidar. Acabam se entregando demais, acabam se machucando e aí a relação, ao invés de ser uma relação leve e tranquila, acaba saindo sempre em discussões, brigas, términos e muitas vezes quando você se depara, você vai ver que repete padrões. Então só muda o parceiro ou a parceira, mas o padrão está ali. Por que isso acontece? Vamos entender um pouquinho mais. Então você que vai se chegando, vai dando o seu joinha, aperta também nesse símbolo aí que parece um aviãozinho, compartilha com alguém que esteja passando alguma dificuldade no relacionamento, porque a gente vai abordar muitos temas aqui, né? Estamos aí um pouquinho atrasados do horário que eu mandei para vocês, que iria começar às 16, já estamos aqui 16h20, por conta de uma chuva muito forte aqui na minha região. Se você está em São Paulo, no ABC está chovendo bastante, então eu atrasei um pouquinho, agora deu uma amenizada, eu acredito que dê para a gente fazer numa boa. E se você está assistindo na gravação, adianta aí um pouquinho, uns 2 minutinhos, para que você já entre no tema. Já vamos começar nesse tema tão específico, relacionamentos. Como faço para mudar o meu parceiro ou parceira? Existe essa possibilidade? Tem solução? Um casamento longo que já está trazendo muitos problemas, não aguento mais, ou um relacionamento no início e eu também já estou perdida, já estou sobrecarregada, não quero mais, o que fazer? Então vamos entender um pouquinho mais e eu separei aqui para vocês 10 frases que você talvez repita, você já ouviu falar, faz parte do seu cotidiano e a gente vai entender o que tem por trás dessas frases. Muitas vezes a gente fala coisas, fala às vezes até sem pensar, ou às vezes a gente fala porque escuta, já é um padrão que a gente escutou ali das nossas avós e mães, e a gente acaba repetindo isso sem saber a real raiz e fonte daquela frase e o que ela esconde por detrás, o que pode estar ali por trás, alguma ferida específica e que isso vem causando tanto tormento na sua vida, tanto problema, briga e discussões no seu relacionamento. Então vamos lá, já para a primeira frase, você vai anotando aí, porque são 10 passos que a gente vai desmistificar e vou também falar para vocês qual é a solução. Então vai ser muito legal, trouxe também aqui a minha Bíblia, que vocês sabem que é a base dos nossos estudos, além dos estudos científicos, né, neurocientíficos, da psicologia, da emoção, da parte física e cognitiva do ser humano, a nossa base sempre será a palavra de Deus também. Então, na primeira frase que eu separei aqui, é assim: eu sempre entrego mais do que recebo. Você já falou isso? Já ouviu alguém que fala sobre isso? Eu me dou demais, eu sou boa demais, eu faço de tudo com muito bom coração e não recebo na mesma proporção. Então eu sinto que não está tendo uma troca justa. E aí o que a gente recebe aí de informação desta frase? Uma crença de escassez e desvalorização interna. Então se você pensa assim, já falou isso ou tem falado nesse relacionamento seu atual, saiba que por trás disso, eu sempre entrego mais do que recebo, existe essa crença de escassez e de desvalorização. Você mesmo acaba se desvalorizando. E aí, o que gera em você? Qual a emoção que traz no seu corpo? Frustração. Então, quando você se sente frustrada, quando você sente que realmente está sobrecarregada, é por conta desse tipo de pensamento. E essa sensação de estou sendo injustiçada. Por que eu me dou demais e recebo de menos? Não compensa para mim, do jeito que está, não dá. E aí a gente vai entender que existe um padrão por trás disso. Por isso que muitas vezes você sai de um relacionamento, quando entra no outro, acontece a mesma coisa. Então esse padrão não está necessariamente no outro, mas está em você se autoconhecer e reconhecer que existe aí um trauma, existe aí uma origem por trás desse padrão nos relacionamentos, tá? E aí o que a gente pode dizer sobre o que você sente e o que isso traz para você? É como se você quisesse provar um valor para a pessoa com quem você se relaciona. É como se você buscasse
ser valorizada e ser amada. Então você faz demais nessa busca. Será que fazendo demais ele vai ver o meu valor? Será que fazendo demais eu estou entregando algo precioso e a pessoa vai valorizar a mesma intensidade? Então causa tudo isso em você e mais ainda a frustração. Então fica naquele ciclo vicioso. Então anota aí esta frase, tá? Então quando a gente vê esse padrão, a gente entende que você não está simplesmente só entregando demais, mas pelo seu padrão de querer provar o seu valor, na verdade você está se abandonando. Então você não se valoriza primeiro, por isso que você busca no outro um valor que muitas vezes não vai encontrar, porque isso precisa partir de você. Então o autoconhecimento, neste caso, é importantíssimo para que você entenda os seus padrões, ok? Vamos aí para outra frase que eu anotei aqui para vocês também, a frase 2, que é: ele ou ela mudou muito comigo. Então no começo era uma coisa e depois as coisas começaram a desandar e houve uma mudança. Qual é a crença que a gente pode identificar aí neste padrão? Quando a gente fala que o companheiro era de uma forma e depois mudou. Alguém aí tem uma sugestão? Olha só, é uma expectativa que não foi alinhada com a idealização. Você concorda? Então você tinha um ideal muito alto, vocês começaram ali no início do romance, da paixão, tinha aquela expectativa e aquela idealização. E não foi correspondida. Então o que acontece que você tem de emoção? Você se decepciona. Você esperou algo e você jogou tudo ali, apostou todas as suas fichas, mas houve a grande decepção. E aí o que a gente pode identificar de padrão dentro dessa dinâmica toda é que eu me conecto com um potencial, mas não é a realidade. Então eu idealizo demais no parceiro, mas quando eu vou me relacionar, não tem nada a ver com aquilo que eu idealizei. Então, justamente por essa questão de você ter uma expectativa onde você não alinha, você meio que cria algo na sua cabeça e você se relaciona com essa ideia, com essa idealização. Mas nem sempre o parceiro vai corresponder, porque ele nem sabe o que está ali dentro do seu ser. Ele não sabe que você tem essa crença de querer que as pessoas te valorizem mais do que você deseja. Então não é que ele mudou, as pessoas não mudam, elas simplesmente têm um jeito de ser e a gente, por conta da nossa idealização, acabamos nos decepcionando. Então, ou seja, você enxerga aquela pessoa como um personagem e muitas vezes ela não vai se encaixar naquele personagem. Então a impressão que passa é que a pessoa mudou, que agora a pessoa é outra, mas na verdade você teve uma lente desajustada da realidade, você se conectou com aquilo que você idealizou, que você almejou, sem saber que dentro de você existia uma ferida. Então você acaba emanando algo diferente do que realmente você deseja. Então anota aí se essa é a ferida que causa maior dor em você. Agora a gente vai para a terceira ferida, aonde você já pode ter falado ou ouvido dizer: eu tenho medo de perder. Já aconteceu comigo, com a minha prima, com a minha mãe, a história foi assim. Então quando eu começo numa relação legal, que eu conheço uma pessoa bacana, eu acabo tendo medo de perder. E qual é a crença que nós vemos nesse padrão? Apego e insegurança. Então você já entra numa relação com o medo de perder, ou seja, você já está perdendo, porque você mesmo já traz essa insegurança e a outra pessoa, por mais que não seja verbalizado, ela sente, porque tudo é energia e vibração, que é o que eu sempre falo para vocês. Você emana esse apego e essa insegurança, você tem esse abandono emocional, aonde você traz como emoção essa necessidade do controle. Você tem essa ansiedade e você passa para o outro, sem você querer, sem você perceber. E aí você acredita que a qualquer momento a pessoa vai te deixar, vai te trocar por outra. E isso é realmente o que acontece. Porque lá em Jó, na própria palavra de Deus, nós vimos que ele tinha de tudo, tanto padrão de vida, família estruturada, mas ele tinha muito medo de perder tudo aquilo. E ele fala, tem um versículo que ele menciona: aquilo que eu mais temia me sobreveio. E é exatamente sobre esta palavra. Então quando você entra num relacionamento ou achando que é muito para você,
que você não merece, vemos aí também uma crença de desmerecimento, de desvalor. Você acha que a qualquer momento você pode perder. Então a pessoa ela é muito para você e você é menos do que aquilo. Então você já entra perdendo, você já vibra na ansiedade, no apego, por esse abandono emocional, por esse contexto, e você traz essa questão do controle. Então você é muito ciumenta, né? Geralmente acontece em casais com muitos ciúmes, querendo controlar tudo, a ligação, aonde vai, passo a passo, justamente por este medo do abandono. Então anota aí se essa frase fez sentido para você na nossa terceira colocação aqui de frases mais comuns dentro dos relacionamentos. Vamos agora para o quarto passo. Você já falou isso, com certeza você já falou isso ou já ouviu de alguém muito próximo a você. Relacionamento é assim mesmo, é muito difícil. Já ouviu essa frase? Já falou isso? Relacionamento, ixi, é difícil mesmo. Não tem jeito, todo relacionamento vai ter alguma coisinha. Já ouviu, né? Ou já falou. Então saiba que quanto mais você reafirma isso, mais difícil vai ficar. Porque isso é uma crença coletiva, é um padrão social de pessoas que vivem essa dinâmica e falam dessa forma. Então se você cresceu nesse padrão, se você trabalha num ambiente onde todas as mulheres têm frustrações nos relacionamentos, falam de relacionamentos desta forma, é muito provável que você já tenha ouvido essa frase e tenha repetido também em relacionamento amoroso, casamento, ou tem ali uma vida comum com alguém, é muito difícil. Então essa crença, ela é uma crença coletiva e ela demonstra, inclusive no seu emocional, conformismo. Então é muito mais fácil falar, é difícil mesmo, deixa pra lá, eu sei que é assim mesmo, vamos tocando o barco. E você acostuma com essa vida pesada, você acostuma com essa sobrecarga. E não precisa ser assim. E aí a gente entende que esse padrão é um padrão de crença limitante e acaba limitando você de viver uma vida mais leve e um relacionamento saudável. Então a gente entende que esse relacionamento você normaliza para não precisar transformar, você não busca transformação, você acha que assim tá bom, se conforma, né? E entende que é difícil sustentar uma versão diferente, uma versão, até coloquei aqui, que não é verdadeira. Então, como se você quisesse ser uma coisa que não condiz. Então você fala, deixa do jeito que tá. Por mais difícil que seja, deixa do jeito que tá. E cai nesse conformismo. E aí, o relacionamento que tinha tudo para ser leve, para ser tranquilo, para ser de soma de um para com o outro, acaba ficando pesado demais. Então, entender isso, entender a origem, entender por que desses traumas, desse desvalor, é a chave para a transformação. E aí, o que a gente vai ver, já nesse primeiro versículo que eu separei para vocês, é Romanos 12, 2. Olha só o que ele diz. Não, primeiro a gente vai ver Provérbios. Provérbios 4, eu anotei aqui, 23. Olha que interessante que diz esse provérbio. Acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele emana a vida. Então, quando você aprende que você precisa guardar o seu coração, você precisa blindar a sua mente, você entende que as fontes da vida emanam do coração, emana todo o seu sentimento, todo o seu emocional, todos os seus padrões mentais, eles envolvem o seu padrão e as suas relações. Ele envolve como você vai lidar e como você vai se relacionar com outras pessoas, que é o fato de receber do outro. Então, quando você entende isso à luz da Bíblia, você sabe que o próprio Deus já estava nos dando esse conselho. Acima de tudo, acima de trabalho, acima de familiares, acima de padrão social, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dali provém as fontes da vida. Então, entendendo isso, entendendo que da palavra vai vir o aconselhamento, da palavra vai vir a instrução, e você começa a buscar esse entendimento para trazer para as suas relações, porque nós somos seres sociáveis. Nós não somos seres que viemos aqui para vivermos sozinhos.
Então a base da sociedade é a união, são os casais, são as famílias. E nós vemos hoje que muitas das coisas, dos crimes, das coisas hediondas que têm acontecido, das notícias que nos chocam, a própria palavra fala que chegaria um tempo que a notícia de manhã aconteceria e quando fosse de tarde teria uma pior que a notícia da manhã, então já não ia deixar as pessoas tão perplexas mais, porque a gente ia se acostumar com notícias ruins e pesadas, e nós já estamos vivendo esse tempo. Então não é mais aquele fato que você fala assim, olha, você viu aquilo que aconteceu, e fica aquele mês todo em cima daquele, né, daquela notícia ali, de algo assim estrondoso que tem acontecido dentro de uma família, uma destruição, algo grandioso. Não, porque de manhã uma notícia grave, na hora do almoço já tem uma mais grave, à noite já tem outra. Então a gente vive nesse looping de destruição. E qual é a base de tudo isso? São seres humanos se destruindo, se atacando um ao outro, nações contra nações, a parte política, a parte econômica, mas a base somos nós, as relações e os seres humanos. Então quando a gente entende que nós devemos guardar nosso coração e através disso termos relações construtivas e saudáveis, tudo muda na nossa vida, né? E aí a gente vai aqui para a próxima frase, que é a quinta frase. Essa é muito comum. Ah, eu sou assim mesmo. Ah, eu não vou mudar porque eu sou assim. Porque eu nasci assim, porque eu cresci assim, porque esse é o meu jeito. Por que que eu tenho que mudar? Por que não você? Então, eu sou assim mesmo. Essa é uma frase muito comum. Isso traz, dentro de uma crença que a gente pode ver, eu anotei aqui, a identidade rígida, né? Não aceita mudança de jeito nenhum, é muito resistente e não deixa de ser também um papel de defesa. Então quando você demonstra essa rigidez, eu sou assim, eu não vou mudar, na verdade você está escondendo um padrão interno, você tem algo ali que você prefere não expor, então você usa isso como defesa. Então nesse mecanismo de defesa você esconde por detrás essa crença que é resistência à mudança, porque sempre o problema parece estar no outro. Você não identifica que você pode também estar gerando conflitos dentro dos relacionamentos, tanto relacionamentos amorosos, como na sua família, no seu trabalho, no ambiente ali de uma academia, né, de um esporte que você pratica, e você sempre acha que o outro é muito difícil. Mas e você? E olhar para dentro? E buscar a origem, se autoconhecer para entender melhor, né? Então a gente fica nesse impasse quando a gente não se conhece, mas quando a gente passa a entender tudo isso, a gente começa a entender que pode ser uma desculpa para não buscar ajuda e não buscar a evolução, sair desse padrão de dor para que você possa desfrutar de relacionamentos melhores. Então, não é que você é assim, mas você está assim. Você tem passado por essa fase, você talvez não recebeu o auxílio que você precisaria, passou por muitas dificuldades e criou essa rigidez. Criou essa casca exatamente como defesa, como mecanismo de defesa, né? Mas você não precisa ser assim. Você entende que você está assim, que você está passando por essa dor, mas que sim, você consegue mudar e consegue a transformação. E aí a gente vai para a sexta frase, que é muito interessante, que essa aqui é recorde, né? Eu recebo aqui, eu atendo mulheres maravilhosas, mulheres fortes, incríveis, com uma capacidade enorme, mas que também entrou nesse ciclo silencioso de dor e de desvalorização. E essa aqui é a frase recorde, anota aí também essa sexta frase, que é: ninguém presta hoje em dia. Já ouviu isso? Ou você mesmo já falou essa frase? Então, por trás de tudo isso existe uma crença profunda de generalização, ou seja, você generaliza demais com uma desculpa dessa para que você se proteja. Porque você está tão fragilizado, você tem uma dor ali, você traz uma dor e se fecha tanto que é mais fácil você colocar como geral, como se fosse um padrão: ninguém presta. Hoje em dia tá difícil, ninguém presta. Então dessa forma você acaba se protegendo. Quando eu coloco o outro como o problema, eu na verdade estou me colocando numa posição até mesmo de orgulho.
É como se eu estivesse num patamar onde eu não preciso me sujeitar, eu não preciso mudar, porque assim, ninguém presta. Não tem mais homem que presta. Ou se é o homem, ele usa aquela frase: mulher hoje nenhuma quer compromisso, mulher nenhuma mais presta. Então, ou seja, é um padrão de fechamento, é um padrão porque eu me machuquei, eu tive algo lá atrás que me feriu e eu prefiro me fechar ao invés de olhar para essa dor. Então, essa frase é muito comum. Porque muitas vezes este padrão que eu anotei aqui, quando a gente vai investigar, quando a gente desce uma camada mais baixo, a gente encontra ali feridas de abandono emocional e abuso, isso mesmo. Então, abuso psicológico, abuso de violência física, abusos econômicos, da pessoa passar realmente necessidade, padrões de privação e também, se vocês me entendem. Então a gente encontra muito desse padrão quando a gente vai investigar e encontra esse tipo de violência com a pessoa. Então, devido ao trauma, muito machucado, muitas feridas, ela prefere se fechar e dizer que ninguém presta, e aí ao mesmo tempo você acaba escolhendo o mesmo padrão sem perceber, porque a sua dor, ela é um raio-x da sua alma. Então, quando você vai se relacionar, por mais que você verbalize que quer ser diferente, quer encontrar alguém diferente, mas o seu coração, que é o que atrai, que é o que emana esse magnetismo de atrair, de se conectar com as pessoas, acaba se conectando com pessoas que vão reforçar o padrão do abandono. Então, nós precisamos alterar, mudar, transformar em você essa origem de dor, essa raiz emocional. Por isso que aí entra a cura como padrão para resolver tudo isso. E não esperar do outro, colocar expectativa no outro, mas nós vamos cuidar daquilo que está no nosso controle. Então nós vamos mudar nossas crenças, nosso comportamento, não buscar apenas no outro, porque isso vai gerar mais frustração e colocar mais estrutura em cima disso que já está ali, dessa crença enraizada. E agora a gente vai para o 7º ponto. Olha só que interessante, vai anotando aí. Se você entrou depois, se você acabou pegando somente um pedaço da live, você volta, assiste e vai anotando cada frase, cada padrão destrutivo de relacionamentos que estamos estudando aqui hoje, tá? E aí no 7º ponto, na 7ª frase, essa é bem comum, que ela diz assim: eu só atraio o homem errado. Ou se é o homem, eu só atraio mulher errada. Já ouviu aquela frase, tem o dedo podre para relacionamento? É exatamente, não, fulano tem dedo podre. Ou você mesmo fala, não, parece que eu tenho dedo podre, só atrai a pessoa errada. E aí a gente vai entender que tem um padrão inconsciente por trás de tudo isso e repetitivo. Então, quanto mais você diz essa mesma frase, mais você se conecta com pessoas assim. Então, você fala uma coisa, você quer mudança, mas dentro de você, a sua alma, o seu desejo tem ligação com suas feridas. Então, mesmo que você queira algo diferente, o que você vai atrair tem a ver com as suas feridas, com as suas machucaduras, com a raiz de um trauma que muitas vezes você não se lembra, mas está aí emanando essa vibração e essa insegurança aonde você atrai o mesmo padrão. E aí a gente consegue entender que essa emoção que traz para você, que vibra em você, é a impotência. Então, se você não curou essa parte sua que vai escolher um novo amor, uma nova relação, você vai atrair o mesmo padrão. Então, por isso que parece, eu tenho o dedo podre. Na verdade, não é que você tem o dedo podre, você não está curada ou curado. E aí, você não atrai errado, é que o seu padrão reconhece na outra pessoa aquilo que vai reafirmar, reestruturar, calcificar aquilo que já está ali. Então, aquela crença, ela já está encruada. Ela já faz parte do seu ser, biologicamente, no corpo físico mesmo. Quando a gente vai se relacionar com alguém, parece que você encontra aquele padrão, você fala, meu Deus, até me arrepia. Não é possível, de novo, do mesmo jeito, da mesma forma. Mas por quê? Você está reconhecendo e atraindo algo que já é familiar para você. É algo que o seu cérebro, a sua mente, as suas emoções, a sua parte almática, do mais profundo do seu ser,
já está ali habituado. Então, da mesma forma que você tem esse padrão de ter essa insegurança, de ter exatamente essa impotência de se relacionar com alguém bacana, você reforça isso atraindo pessoas erradas, como ditas erradas. Mas o problema não está no outro, mais uma vez, o problema está em nós. Só podemos alterar aquilo que está sob nosso controle. E o que está sob nosso controle? Nossas relações, nossas atitudes e o autoconhecimento e a cura emocional, né? E agora, antes de falar as últimas três, que é a 8ª frase, a 9ª frase e a 10ª, eu quero compartilhar mais um versículo com vocês. Eu até deixei aquele já marcadinho. Agora sim, em Romanos. Primeiro a gente leu Provérbios. Agora aqui em Romanos 12, 2. Se você tem uma Bíblia aí, pode me acompanhar. Olha só o que diz neste versículo. E não vos adaptei às formas deste mundo. Tem outra tradução que fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que comproveis qual é a boa vontade de Deus, o que lhe agrada e o que é perfeito. Olha só que especial. Então, quando a gente entende isso, que nós temos as nossas feridas, nós temos os nossos padrões, como a gente está lendo aqui, né, estudando essas frases, mas não precisa ser assim. Não precisa dizer, eu sempre fui assim, eu não vou mudar, ninguém presta, não é verdade? Nós temos a nossa solução aqui, ó, da mesma forma que Jesus veio nos ensinar, que nós podemos sim nos transformar através da renovação mental, que é exatamente o que a gente trabalha no padrão das nossas curas emocionais. A renovação, a reprogramação mental, a transformação através dessa regeneração. Quando você entende os seus padrões, quando você entende através da sua autoestima, o seu comportamento de valor, como que é as suas crenças em relação a você, os seus limites, como que o outro vai te respeitar se você não se respeita, se você não se valoriza. Então, quando a gente tem esse entendimento que nós podemos não nos adaptar ao mundo, não precisamos ficar numa forma rígida, mas podemos sim nos transformar através da renovação mental da nossa mente, e aí nós vamos comprovar qual é a boa vontade de Deus. Então, ou seja, se fizermos o inverso do versículo, se você não buscar a transformação através da sua mente, se você não entender que você precisa se transformar, se renovar para não se adaptar à forma deste mundo e buscar a mudança, você não vai ver a boa vontade de Deus, você não vai aproveitar o que é perfeito e nem o que lhe agrada. Então veja que interessante, muitas vezes a gente lê correndo, mas não para meditar. Então enquanto você não busca a renovação da sua mente, a sua cura emocional, espiritual, entender o seu padrão emocional, você vai continuar patinando. Por isso que você fala que a vida não é boa, que ninguém presta, que a vida do fulaninho é perfeita, do ciclano é melhor que a sua, mas a sua não é boa. Por quê? Você não aproveita o perfeito de Deus. Você não aproveita o que agrada a Deus e a vontade de Deus que é boa. Então, para que nós possamos experimentar essa vida diferente, para que a gente possa ter uma vida agradável, leve, sem peso, nós precisamos entender isso, minhas amadas e meus amados. A renovação da mente é o principal ingrediente para a transformação de vidas. Então, quando eu chamei vocês para essa live sobre relacionamentos, como mudar o meu parceiro, na verdade a mudança do outro acontece primeiro em você. Pode parecer estranho, Virgínia, eu não concordo, mas quando você altera as suas crenças e seus padrões, automaticamente a outra pessoa começa a mudar, começa a também querer fazer essa transição, porque ela sente que as relações ficam mais leves, não precisam seguir esse padrão de peso e de dor. Então vamos lá para a 8ª frase. Olha só, essa também é uma assim que a gente ouve demais,
que é muito repetida por aí: eu não posso confiar. Não tem jeito, eu não posso confiar, eu tenho que fazer tudo sozinha, porque se eu deixo e tal, e tem já ligação com a frase 9, exatamente uma que liga na outra. E aí vocês vão entender por que deste padrão. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Você que está anotando, continue anotando, para que você não perca nenhum padrão. E depois você vai ver quantos pontos você fez. Quantas dessas frases, dessas 10 frases, você já disse? 1, 2, 3, todas? Para você saber mais ou menos mensurar o que você pode e deve mudar. Procurar ajuda para mudar. Para que a sua vida seja mais leve, né? Então, por trás dessa frase, eu não posso confiar em ninguém, se eu deixar nada vai acontecer, não posso confiar de jeito nenhum. A gente enxerga traumas passados que não foram resolvidos. Então, traumas realmente que deixaram medo, que deixaram marcas de que eu preciso estar ali atenta, porque assim, eu confio em mim, mas no outro, não confio. Então, você fica numa hipervigilância. Então, gera estresse, nervosismo, desencadeia aí insônia, padrão também já de ansiedade. Por quê? Você está sempre acreditando que se você não carregar tudo, não tem como soltar. Não confio. E aí o que acontece? Você está se tentando proteger. Você não percebe, mas esse medo, essa vigilância é uma tentativa de se proteger. Porque no passado você já sofreu demais. Talvez você confiou e foi deixada para trás, foi passada para trás. Então você prefere não confiar. Como é que fica numa relação assim? Como é que você descansa? Como é que você pode ter, ao invés de um lugar de paz, de aconchego, que deve ser essa relação para você, é uma relação de tensão. Então você não consegue conviver desta forma, porque tudo para você gira em torno desse medo e dessa hipervigilância. Enquanto você não curar o seu passado, o seu presente vai te trazer essas estruturas, porque vão reforçar esse padrão. Então sempre você vai ter essa punição. Parece que seu presente é um peso, você não consegue ter uma vida leve. Porque na verdade o seu passado está aí batendo na sua porta, você não curou. E é exatamente também uma das feridas que a gente trata no nosso método, na nossa cura, na jornada da cura emocional, é essa questão do passado com medo de coisas que já aconteceram, tá? E aí, como eu disse, tem total ligação com a frase 9, essa também é muito comum, com certeza você já repetiu aí ou já escutou alguém falando: se eu não cobrar, nada acontece. Se eu não ficar em cima, as coisas não andam. Não é verdade? Com certeza. E mulher ainda, que é aquela que faz tudo, que assume várias coisas ao mesmo tempo, tem essa frase na ponta da língua. Então, ou por você não confiar, que foi a 8ª frase que a gente trouxe aqui, ou realmente por esse excesso de controle. Você acha que você não merece o cuidado do outro. Então olha que interessante, você querer controlar tudo esconde na verdade essa fraqueza e essa exaustão. Você já está cansada de ser sobrecarregada, de carregar tudo sozinha. Você já está exausta, mas você acredita que você tem que fazer tudo, você tem que cobrar tudo, porque o outro nunca será capaz de alcançar aquilo que você almeja. Você não se sente merecedora de ser cuidada. Você não sente que o outro pode querer sim te agradar, fazer sim as coisas por prazer, simplesmente por querer fazer, simplesmente por querer te servir. Então você não precisa cobrar o tempo todo, você não precisa ficar em cima o tempo todo. Você pode sim se permitir esperar e receber algo de alguém e não se colocar nesse papel de que toda hora você tem que fazer tudo. E aí você não acredita que possa receber naturalmente uma ajuda, um carinho, um auxílio, um presente. Até mesmo pessoas assim têm muitas dificuldades de receber presente, de ser agradada, agraciada, porque ela quer sempre estar no controle, acaba ficando uma mulher masculinizada, uma mulher chata, pesada, porque ela está sempre cobrando, então ela se autocobra, tem a autocobrança, e ela cobra também o companheiro, cobra os filhos. Se é uma pessoa no papel de gestor, de líder, cobra as pessoas, não o trabalho, cobra as pessoas.
ela começa a levar para o pessoal, então ela quer que a pessoa faça do jeito dela e ela não permite ter uma equipe, cada um com a sua melhor versão, com a sua melhor contribuição. Então fica uma pessoa pesada, cansativa, quando chega no ambiente ela pesa, muitas pessoas não conseguem conviver e até chegam a comentar, nossa, quando a pessoa chega, meu Deus, acaba com o clima, e isso você sente até esse desprezo coletivo, mas por conta desse seu jeito de querer sempre fazer tudo. Aí você fala assim, mas se eu não cobrar o básico, meu Deus, que dirá, não vão fazer mesmo, não vão. Mas por quê? É a sua crença do desvalor e do desmerecimento, tá? Isso merece muita atenção. E aí a gente vai para a última frase que eu deixei aqui, que também não deixa de ser um fechamento de todas as outras, quando você diz assim, eu tenho que dar conta de tudo. Só eu faço tudo nessa casa, só eu faço tudo nesse trabalho. Se eu não me esforçar na relação, as coisas não andam, porque a outra pessoa fica sempre esperando. Ou seja, você traz essa sobrecarga emocional e você se coloca num papel de salvadora. E não adianta, porque você não vai conseguir sustentar esse papel por muito tempo, porque é cansativo. Então você não entende que você está num relacionamento, que são duas pessoas. Se tem os filhos, são os dois mais os filhos, mas você se coloca sempre como a salvadora. Se eu não fizer, ninguém vai fazer, eu tenho que dar conta de tudo. Então é uma frase muito comum, geralmente vem junto com as outras, então por aí você vê, se existe o peso em uma frase, imagina a junção de todas elas, né? O peso que você pode estar carregando aí sem necessidade. Por quê? Porque você traz esse padrão de cansaço e ressentimento. Muitas coisas que já aconteceram com você, você não conseguiu digerir e aquilo ficou ali e você não consegue. Você tem esse ressentimento e você acaba se tornando forte, entre aspas, para não parecer vulnerável. Então você carrega aquela capa de fortaleza da mulher salvadora, da super heroína, porque você não quer demonstrar a sua vulnerabilidade. Onde tem um padrão que está muito exacerbado para uma polaridade, a gente vai encontrar igual oposto na sua vulnerabilidade, tá? E aí o relacionamento não é sobre dar conta, não é para você exercer esse papel que eu tenho que dar conta. Você pode dividir, o relacionamento é para isso, é para você ter a presença e para vocês conseguirem dividir a relação. É para que vocês consigam dividir contas, pesos, alegrias, tristezas, emoções, tudo a dois. Então a construção é dos dois. E quando isso está invertido, ou quando a balança está muito para um lado ou para o outro, que vem as discussões e vem a dissolução dos relacionamentos. Porque fica ali tendo um embate, né, durante algum tempo, mas depois acaba indo cada um para o seu lado, porque fica insustentável, fica insuportável. E é o que eu recebo aqui na maioria das vezes. Pessoas que já estão passando por isso, nesse limite, pessoas que já se separaram porque não aguentaram a sobrecarga, ou aquelas que estão juntas e estão indo já para a separação, e a gente tenta intervir da melhor forma. Tem solução, se realmente existe ainda um amor, um sentimento, a gente pode estar instruindo. Com a cura emocional, a gente consegue sim a cura e o restabelecimento desse relacionamento. Ou se realmente já acabou, então aplicar a cura para você, para que você não se envolva com outros relacionamentos, mantendo o mesmo padrão de dor, de culpa e de sobrecarga. E aí eu deixei aqui também para vocês o nosso último versículo. E já estamos indo para o fechamento. Então eu gostaria de saber qual dessas frases você já falou. Uma, duas ou várias, comenta aqui para mim. Então você que vai assistir essa live depois, na versão gravada, você deixa aqui para mim qual dessas você já falou, qual dessas fez mais sentido para você. E assim, se doeu, se bateu, pega que é seu. Você já ouviu essa frase? Ela é muito verdadeira, é uma frase simples, mas ela é muito verdadeira. Porque se não tem nada com a gente, não conecta nada, é como se você nem entendesse, como se estivesse falando grego. Mas se doeu, se tocou aí,
Então pega que é para você e busque ajuda, busque o nosso protocolo, busque entender sobre a cura, sobre a origem das raízes, porque o emocional ele está totalmente ligado com toda a sua área, todas as suas áreas da vida. O psicológico, o emocional, a parte espiritual, o seu desempenho no trabalho, relacionamentos, família, tudo. Então a sua emoção é a chave de tudo. E quando você não cura o seu problema na origem, você vai sempre empurrando com a barriga e pior, vendo sempre os mesmos resultados. Então a gente vai ler aqui o último versículo que eu deixei para vocês e a gente já finaliza, que é em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler aqui até do 4 ao 6. Então, olha só. O amor é paciente, é bondoso. O amor não é invejoso. O amor não é jactancioso e não se vaidece. Nessa versão aqui está jactancioso, mas ele significa também arrogante ou uma extrema soberba. Então, o amor não é nem arrogante e não tem soberba quando o amor é verdadeiro. E aí ele continua, não faz nada indecoroso, não busca o próprio interesse, não se irrita e não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. E aqui ele vai continuar, que é todo o capítulo falando sobre o amor, mas eu queria deixar até aqui para vocês que tudo quando é verdadeiro, quando é sólido, quando é tranquilo, há regozijo verdadeiro, há alegria, como diz aqui. O amor, ele não se alegra com a injustiça, mas quando tudo flui, existe uma alegria sincera. O amor, ele não tem soberba, ele não tem arrogância, ele não quer se sobressair ao outro, porque as pessoas se entendem cada um a sua limitação. E aí começa a ter uma relação com leveza, com tranquilidade, com frutos. Então, se você tem vivido uma relação pesada, uma relação que realmente não tem te trazido frutos, onde você se sente sobrecarregada, talvez você esteja confundindo, por conta das suas feridas e padrões, o amor com dependência emocional. Então, você precisa urgente de tratamento, de ajuda, e aqui estamos para isso. É exatamente a minha especialidade e é com o que eu trabalho. Então eu anotei aqui para vocês essas 10 frases e eu gostaria que realmente você deixasse para mim sobre essas frases, se você já ouviu, se você falou, se você tem praticado, porque isso não é uma coincidência, é um padrão, é como se fosse o seu interno ali pedindo cura, a sua alma pedindo cura de todos esses padrões, tá? E aí, enquanto você não mudar, você vai repetir a mesma história. Então, quando você menos espera, tá lá você no mesmo padrão. Seja homem, seja mulher, você vai ver que o padrão se repete, porque ele só foi mascarado. Talvez você mudou a carinha ali do problema, mas a raiz continua ali. Você pode ter cortado as folhas, aparentemente mudou o seu local de trabalho, mudou a casa onde você mora, mudou a sua aparência, pintou cabelo, estilo de roupa, mas a raiz ainda está ali e vai se conectar com pessoas que venham confirmar a sua dor de origem, todo o seu processo de trauma, tá? Se você quer viver um relacionamento leve, seguro, recíproco, você primeiro precisa se reconstruir, pegar toda a sua base, entender. Muitas vezes a gente nem lembra, por isso que todo princípio é mental, reprogramação mental, para que você venha buscar essa transformação e entender, reconhecer as suas dores, para que você comece a mudar e ter essa alteração de padrões e ter uma vida mais leve. Então hoje a gente vai encerrar por aqui, porque é exatamente isso que eu queria deixar para vocês, sobre essas frases que são muito comuns. Eu acho que vai bater, reverberar com muita gente aí, e para que vocês pudessem entender que este é o nosso trabalho, não só na área de relacionamentos, em todas as áreas, né, da nossa vida, mas o que mais pega, como que a gente tem visto, como eu trouxe para vocês, problemas na sociedade, a base de tudo são os relacionamentos e as famílias. Então, se você quiser saber mais como funciona a mentoria, como funciona o programa de acompanhamento, como que é
não precisa se deslocar fisicamente, é tudo online. Hoje temos a tecnologia ao nosso favor, são atendimentos ao vivo, com 1 hora e 20, dependendo de cada sessão, onde eu vou te ouvir, onde eu vou entender o seu momento atual de dor, e aí a gente começa através de técnicas, exercícios, tanto da parte de neurociência, PNL, que é a programação neurolinguística, e também com base na palavra de Deus, a gente consegue fazer sim, que você vai retomando tudo isso, reprogramando, reprocessando e ressignificando, que é o mais importante. O trauma, ele não vai sair, ele não vai apagar, mas você consegue minimizar essa dor através da ressignificação, entender o porquê, entender o que te trouxe até aqui, aceitando as suas dores, as suas heranças familiares e entendendo principalmente que você não é a sua dor, você não é a sua história e você não é o seu trauma, mas o que você decide fazer com tudo que você passou, com tudo que você sofreu e com a sua história. Você pode sim escrever um novo capítulo e reescrever o final, ter uma vida leve, feliz e tranquila. Então eu encerro por aqui, aguardo o comentário de vocês, vou amar responder cada um e fico à disposição, tem link na bio, precisando é só nos chamar para entender melhor como funciona todo esse processo. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.